Seja muito bem-vindo! Eu tiro as dúvidas de vocês, sejam essas dúvidas sobre lucrar com macramê, sobre empreender com macramê, seja sobre a produção com macramê. Quando eu faço suporte de plantas com argola de punho de rede, né, sem ser argola pronta, né, ele faz argola com os cordões. E aí falou o seguinte, que o cordão fica muito grosso, como é que faz para pendurar na parede, não, no teto, né, no gancho. E aí, gente, uma coisa importante, né, eu não sei vocês, mas eu falo da experiência que eu tenho aqui. Todas as vezes que eu envio o meu suporte de plantas para o cliente com a argola feita de cordões, eu envio junto. Aliás, eu envio em todos os suportes de plantas, né? Não sei se vocês sabem, eu tenho um diferencial, eu envio junto com o suporte de plantas o gancho para teto ou para parede, né? Então isso é uma coisa que está dentro do meu produto, é um plus, né, do produto, está incluído dentro do valor. Então quando eu vou enviar esse produto que tem uma argola mais grossa, eu envio também um gancho mais grosso, normalmente 10, 12, né? Não envio um gancho 6, 8, porque assim, gente, um gancho 6, deixa eu ver se eu tenho aqui algum para vocês entenderem. Um gancho 6, ele cabe tranquilamente uma argola de madeira, por exemplo, né? Agora, o gancho, mas não cabe a argola que é feita de cordão. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se atentar, né? Você também está enviando os ganchos para o cliente? Ah, se não está enviando os ganchos para o cliente, você precisa prestar atenção e indicar para que o cliente compre um gancho da medida correta para que ele consiga colocar na parede ou então no teto, tá? É muito simples de resolver isso, gente. Ou você aumenta o tamanho do gancho que você envia, né? Ou você pede para o cliente comprar um gancho maior para que encaixe o projeto, tá? Ainda assim, tem outra solução, pensando, né? Você pode enviar junto, por exemplo, um outro cordão que prende na argola para que ele se prenda no gancho. Gente, a gente precisa olhar a situação e começar a buscar soluções. Eu falo isso sempre para os meus alunos, né? Para quem tá aqui, já tá acostumado comigo aqui no dia a dia, já sabe, o foco é sempre na solução, de que forma que eu posso solucionar esse problema. E claro, tá tudo bem, a gente não consegue pensar em tudo todo tempo, todo momento, né? Mas é a solução dos problemas, inclusive, que traz mais criatividade pra gente, né? De que forma que eu posso melhorar isso? De que forma que eu posso melhorar esse processo, né? Ah, o cliente reclamou, com razão, né? Não chegou lá e não coube. Eu tô supondo que você tenha enviado o gancho junto, né? Então, tem essas soluções para que você consiga resolver essa questão. Gente, as aulas de sexta-feira e de segunda, as aulas de segunda e sexta, elas ficam no YouTube, tá? As aulas de segunda, elas saem do ar para edição logo depois que eu faço, e depois volta. E as aulas de sexta ficam disponíveis por um tempo limitado. Então, é importante que vocês façam o quanto antes essas aulas para que vocês consigam aprender técnicas diferentes, né? E depois que elas saem do ar, elas vão para dentro do curso, do Método Sobre Nós, que é o meu curso online. Gente, esse negócio do fogo, pra gente usar o fogo dentro do projeto, a gente precisa tá usando um cordão sintético, né? Independente de qual seja, que senão a gente põe fogo no cordão de algodão, né? Então, um cordão sintético, sempre não, mas a maioria das vezes grande maioria das vezes o acabamento é com fogo. E aí tem que ser com a parte azul do fogo, né? Então, no caso do mini maçarico, eu uso o mini maçarico. Esse mini maçarico, ele tem o fogo azul, ó, dá pra ver? Então, ele já tem o fogo inteiro azul. Então, é muito prático para trabalhar com macramê sintético com esse mini maçarico. Se você pesquisar mini maçarico, você encontra. Agora, dá pra você queimar, né? Fazer o acabamento com cordão sintético também com isqueiro, ou então com o fósforo. Porém, o isqueiro e o fósforo, o ideal é que você utilize
a parte azul do fogo, né? Que fica muito próxima, tanto à cabeça do isqueiro quanto à cabeça do fósforo. É a melhor forma de trabalhar. E por que não usar a parte amarela do fogo, né? Normalmente, a parte amarela do fogo, ela mancha o fio, ela mancha o cordão, ela escurece o cordão. Então, é por essa razão que tem essa indicação de utilizar a parte azul do fogo, tá? É por isso. Na casa das cordas, eles normalmente vendem cordões mais grossos. Agora, se você não precisar que o cordão seja de algodão, você encontra também isso em casas de construção, sabe? Corda grossa mesmo. Que daí não é algodão, normalmente é polipropileno, né? Mas eu não sei qual projeto você vai fazer nem pra quê, mas dá uma olhada, porque olha, tem vários lugares, gente. O que acontece? Às vezes a gente fica, não tinha? Tem vários lugares que tem cordões além dos armarinhos e bazares, né? Que são próprios para produtos de artesanato. Então, por exemplo, você consegue comprar cordas em locais que vendem fios náuticos mesmo, de marinha, em lugares que vendem coisas para pesca, em lugares que vendem, que fazem estofados, que mais? Em lugares que vendem coisas para montanhismo. Então você acaba sempre conseguindo encontrar algum tipo de cordão dentro desses locais, né? Às vezes a gente fica muito preso só no armarinho, no bazar lá, que é o que tem produtos para artesanato, mas se a gente conseguir também abrir as nossas pesquisas e um pouco mais a fundo, vocês vão perceber que em outros locais também a gente encontra. Um painel grande, pelo que eu tô entendendo, né? Tem que ser algodão trançado, São José. Algodão trançado de... não, Casa das Cordas. São José não tem dessa espessura. Casa das Cordas, de 2 centímetros, né? 20 milímetros. Só que assim, né? Já te adianto, né? É um custo alto. Não do seu produto, é um custo alto da matéria-prima. Já é alto, né? Quando a gente fala de um cordão muito mais grosso, aí é muito mais caro também, né? Então, já precifica direitinho para que você possa lucrar com o seu produto também e conseguir manter seu ateliê, né? Você sabe aproximadamente qual é o valor do investimento para ser sua aluna, quero me programando. Eu sempre passo todas as informações no momento da abertura das vagas, tá? Por quê? Porque daí lá eu te explico tudo que tem dentro do curso, né? Porque às vezes eu vou falar o preço e vai falar, nossa, não dá, mas tudo que tem dentro do curso, posso te adiantar que é o curso mais completo do Brasil. Não tem curso tão completo como o meu. Posso te adiantar, eu não tô falando da boca pra fora não, viu? Tô falando porque eu estudo para que ele seja o melhor mesmo. Existe tamanho padrão para fazer suporte de plantas? Não existe. Eu costumo dizer que não existe regra no criar. É você quem decide os tamanhos que você quer, né? Eu trabalho com tamanhos específicos que eu criei, né? Eu vou te falar quais são, mas foram tamanhos que eu criei. Então, se não couber para você, se não couber dentro da sua realidade, tá tudo bem. Eu trabalho muito com PMG, né? E aí o P vai aproximadamente 60 centímetros, o M aproximadamente 90 e o G aproximadamente 1,20 m, 1,30 m. Então, eu sempre contabilizo do começo da argola ao final das franjas, isso também é super pessoal, mas, e quero dizer o seguinte, esses são padrões que eu utilizo, mas eu raramente uso eles, né, porque a maioria dos meus projetos eu trabalho com pedido sob encomenda. Então, através do pedido sob encomenda, normalmente o cliente fala assim pra mim, eu tenho um vaso de X tamanho e eu quero colocar na altura tal, quero que o vaso fique na altura tal. Então, aí eu trabalho sempre com pedidos sob encomenda. Aliás, sempre não, a maioria das vezes, né? Mas eu também trabalho com esses projetos, desses suportes já com alguns tamanhos definidos. Qual o tempo de duração do curso? Tem muita aula. O curso completo você consegue concluir com tranquilidade em 3 meses. Tem gente que conclui em 1 semana, tá? Tem gente que conclui curso aqui em 1 semana. Mas aproximadamente em 3 meses você consegue concluir o curso todo, tá? Mas ele, além do curso, a gente tem alguns bônus, né? Então, por exemplo, tem o curso de precificação,
tem um curso de fotografia, tem um curso, tem um bônus de tutoriais. Então, por exemplo, só tutoriais fora do curso, tá? Porque no curso a gente tem 11 tutoriais, mas fora do curso tem mais de 50 tutoriais, né? Então, por quê? Porque é através dos tutoriais que você vai aprendendo como unir as técnicas e como unir os nós para que você consiga alcançar os resultados que você deseja e fazer qualquer peça em macramê. Então, mais do que tempo, mais do que tipos de projetos que eu ensino você a fazer qualquer peça que você sonha ou deseja em macramê. Então, é para isso que serve o método sobre nós, que é o meu curso de macramê, né? E aí você falou da duração do curso, então assim, tem bastante aula, você tem acesso, normalmente as pessoas que compram o curso têm acesso ao curso durante um ano, né? Mas em 3 meses você consegue concluir todo o curso mesmo em si. O curso tem diploma, o curso tem um certificado, tá? Que é entregue ao final do ano de complemento do seu curso. Esse certificado nós estamos fazendo o máximo para que ele seja aprovado na parte educacional, né? Ele ainda é um certificado digital, mas nós estamos, como sempre, em melhoria contínua para que ele seja válido, tá? Na parte educacional. Você já tirou a tarraxa do bastidor? Penso que serrar e passar cola de silicone para tirar todo pode rachar. Gente, eu nunca usei, para falar, vou ser muito sincera, você sabe que eu só falo daquilo que eu faço, né? Eu nunca usei bastidor com tarraxa, mas se eu usasse, eu usaria a tarraxa para prender no gancho, para prender na parede, né? Eu ainda não usei, mas se eu usasse, eu faria isso, eu usaria a própria tarraxa para prender na parede, sabe? Como apoio. Porque você faz todo o projeto e aí ele serve como apoio. É uma ideia apenas, né? Apenas uma sugestão. Eu normalmente compro bastidor pronto já, só o redondo, né? Sem a tarraxa. Qual é o cordão que você mais usa nos seus suportes? Atualmente é o cordão de algodão, 4 e 5 milímetros. Mas todo o cordão que você já imaginar, eu já usei para fazer suporte. Já vendi muito, assim, o que eu mais vendi na vida foi suporte de plantas, né? Eu comecei trabalhando com macramê quase 5 anos atrás, só vendia suporte de plantas. Então, assim, sem brincadeira, eu já devo ter feito milhares, assim, de suporte de plantas. Já fiz muito mesmo. E vou falar, viu? Vou falar para vocês que estão querendo comprar curso de macramê, pesquisa, olha quem tá dando o curso, a experiência da pessoa que tá dando o curso, inclusive a mim, tá? Vai lá pesquisar, vai lá no meu site, pesquisa, para vocês depois não se arrependerem. Tem muitos alunos que se arrependeram dos cursos anteriores, viu? Para um painel de 60 por 40 com um nó meio nó duplo, não, com nó duplo, né? Quantos metros de cordão devo usar? É muito difícil eu te responder essa pergunta, porque eu não sei qual a força do seu nó, não sei qual o tipo de cordão que você está usando, quantos milímetros, qual é o resultado que você quer ter, se você vai deixar espaço entre os nós, qual que é o que você deseja, né, com esse projeto, onde que ele vai ficar. Então, é muito difícil eu te dar essa resposta. Se eu te der uma resposta concreta, você vai falar assim, faltou cordão, culpa da Priscila. É por essa razão que eu ensino como calcular cordões no e-book, né? Lá no e-book eu ensino como calcular cordões. Se você voltar aqui nas lives que eu dou ao meio-dia, essas lives aqui de perguntas e respostas, direto eu ensino. Não vou te dar essa resposta, eu não dou essa resposta nem para os meus alunos, desculpa, não vou dar. Porque a gente precisa estudar, você precisa saber, o que vai adiantar eu te responder isso, pra daí na próxima vez que você for fazer, você não saber quanto cordão usar. Aqui, não sei, né, você deve estar chegando agora, mas aqui você vai perceber que eu te ensino a pescar, tá? Não vou te dar o peixe pronto, não faço isso nem pros meus alunos, de verdade. Vamos estudar junto, vem aprender comigo, assiste, se envolve, estuda, dedica, que eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Tenho certeza, do fundo do meu coração, tenho certeza, porque eu vejo meus alunos que começaram, até pessoas que não são meus alunos, que são meus seguidores, que começaram sem saber nada e hoje
sabem muito, né? Começa a acompanhar as minhas aulas de sexta, volta nesses IGs, tá? Volta aqui no IGTV, tem muita aula que eu dou ao meio-dia, muitas aulas que eu dou que eu falo sobre isso. Então, vale a pena você dar uma olhada nesses conteúdos para você aprender. Essa questão da visualização porque assim, vocês imaginam o seguinte, a gente tá usando uma rede social que não é nossa, né? A gente tem ali um nosso perfil, mas ela não é nossa, né? Então, é por isso que é importante quando vocês fecham contato com o cliente, vocês pegarem o contato do cliente, porque se acontecer qualquer coisa, essa plataforma derrubar o seu Instagram, alguma coisa assim, você ter algum outro tipo de contato com os seus clientes, ou então possíveis clientes, né? Mas o ideal é que quanto mais as pessoas te acompanham, mais elas vão te ver. Basicamente é isso, né? Então, se a pessoa tá ali colocando, dando like, ativando notificação, assistindo os stories, provavelmente você vai aparecer mais vezes para ela. O algoritmo entende que você tem interesse nisso, naquela pessoa e naquele assunto, e aí ela não só mostra aquela pessoa, como ela passa a mostrar outras pessoas com o mesmo perfil, né? Não sei se já aconteceu com vocês, se, sei lá, começa a seguir um Insta de receitas saudáveis. Aí já começa a aparecer nutricionista, de indicação, sabe? Pra você seguir nutricionistas, coisas fitness, né? Então é mais ou menos isso. Eles entendem como o seu perfil, né? Como que é aquilo que você gostaria de ver. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que estão chegando agora, gente. Tem muito conteúdo aqui. Eu ensino macramê há 3 anos. Eu vou divulgar nos stories há quanto tempo tenho que eu ensino macramê online. Vai fazer 3 anos que eu ensino macramê online. Tem muito conteúdo aqui. Muito. Tem no feed. Eu comecei a ensinar macramê online, nem existia stories e nem existia IGTV. Então, assim, tem conteúdo no feed, tem conteúdo no IGTV, tem conteúdo em destaque, tem o e-book, tem as aulas de sexta, tem as aulas de segunda, tem essas lives ao vivo, todos os dias, meio-dia. Gente, só não aprende quem não quer. Só não aprende quem não quer. É a pessoa que tem que querer que você apareça pra ela. Ela tem que estar interessada em você, entendeu? Em relação ao Instagram. Ela tem que se mostrar interessada em você para que você consiga aparecer para essas pessoas. Então, o ideal é que você, por exemplo, no meu caso, né? Se vocês não estão recebendo as minhas notificações, vocês precisam começar a curtir. Vai lá no feed, curte todos os posts, vem aqui nos stories, reage aos stories, manda coisinha nos stories. Isso facilita o entendimento do algoritmo de que você tem interesse, entendeu? O ideal é que você comece a gerar coisas de interesse do seu público, né? Então, o que interessa ao seu público, né? É o macramê? É comprar o macramê? Então, de que forma que eu posso mostrar para essa pessoa como o macramê é útil? De que forma que eu posso mostrar para essa pessoa as possibilidades do macramê? Como que ela pode usar? De que forma aguar a planta? De que forma que ela pode usar o suporte de plantas, que é super... tem um monte de formas de ser usado, de que forma que ela pode usar um bowl de macramê e assim por diante. Você vai trazendo soluções para o dia a dia daquela pessoa e aí ela vai se interessando cada vez mais por você e cuidando desse conteúdo. Gente, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. A gente está falando de seguidores. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Número de seguidores é vaidade, tá? Pura vaidade. Não adianta você ter um monte de seguidor se você não tem ninguém que compra. Né? Eu tenho alunos que têm 200, 300 seguidores no Instagram e não conseguem dar atenção pro Instagram porque vendem pra caramba. Então, assim, o mais do que vocês terem milhares de seguidores, vocês precisam ter pessoas que estejam interessadas no que você fala, que estejam interessadas no seu projeto, nos seus produtos, que estejam interessados no seu dia a dia, que se identifiquem com você, que criem uma empatia com você. Tá? Então, tem pessoas que têm pouquíssimos seguidores e vendem super bem. Eu tenho alunos que fazem isso. Né? Então, o que é importante para você? É ter seguidor ou é vender? Né? Então, depende do seu foco, claro, né? É ter seguidor ou é conseguir tirar um bom prolabora no final do mês? Então, tudo isso você precisa analisar aí. Atende bem aqueles clientes que você tem que... eu vou falar uma coisa, viu? Atendimento. Se você fizer um bom atendimento, mesmo, tá?
um atendimento com educação, com atenção, com bons resultados, uma ótima peça, alcançar as expectativas do seu cliente, fazer um bom pós-venda, você está à frente de muita gente que está fazendo macramê por aí. Muita, tá? Então, assim, não precisa de muito. De verdade, eu falo do fundo do meu coração. A gente precisa de trabalhar, se dedicar, porque eu falo que a gente planta para colher, né? Então, se você não trabalhar, se você não se dedicar, não espere que você vá vender. Não espere que você vá crescer, não espere que você vá ter seguidores. O que você precisa é dedicação e trabalho. E aí, ao longo do tempo, as coisas vão vindo, né? Por exemplo, aqui na minha cidade, hoje a maioria dos meus produtos eu vendo aqui na minha cidade. Né? E como? Porque eu criei as pessoas foram comprando os meus produtos, foram falando para as outras, gostaram, e o meu boca a boca aqui é muito bom, porque eu atendi bem essas pessoas. Então, isso já é um grande diferencial. Um bom atendimento, gente, hoje, atualmente, é um grande diferencial. É o mínimo que você pode fazer, mas a maioria das pessoas não fazem. Então, eu acho assim, quando a gente está em dúvidas, né, de por que eu não estou vendendo, por que isso, por que aquilo, o primeiro ponto é olhar para a gente, né? Em que ponto que eu estou falhando e que eu posso melhorar. E eu falo, inclusive, de mim. Eu também me olho, eu também quero crescer frequentemente, diariamente. Não estou falando de números, não. Estou falando de crescer o meu negócio mesmo, né? De tornar um negócio sustentável, de poder ter cada vez mais alunos, de poder ajudar cada vez mais pessoas, de poder levar o macramê cada vez mais para o mundo todo. Essa é a minha intenção, né? Então, eu também estou sempre olhando para o meu negócio e vendo aonde eu posso melhorar. Né? Então, é isso que vocês precisam fazer, olhar para vocês, olhar para o negócio de vocês, de que forma que vocês poderiam melhorar o produto de vocês, o atendimento de vocês, a venda de vocês. Eu tenho alunos que não vendiam nada, saiu batendo de porta em porta, vendeu um monte. Então, assim, até o ponto, né? É só batendo de porta em porta que eu vou conseguir vender? Não. Mas até que ponto você está esperando as vendas cair no seu colo? Né? Então, também tem isso. É importante usar o Reels, é importante usar o feed, é importante usar os stories. Você tem que ver o que é melhor para você. Não é porque agora o Reels está na moda, eu vou fazer Reels, né? Então, o que é melhor para você? Eu vou falar de mim, tá? Eu adoro escrever. Adoro escrever. E não consigo escrever no Reels e não consigo escrever nos stories. Então, vocês vão ver que quando eu falo muito, quando eu falo sobre mim, quando eu conto uma história, é tudo no feed. É tudo no feed. Né? Depois passa lá no feed e dá uma olhada nas fotos que eu posto, não no GTV, nas fotos mesmo, para você ver o meu conteúdo. Eu adoro escrever, adoro, é uma coisa assim, para mim é maravilhoso. Então, assim, eu faço Reels? Faço, mas eu não fico desesperada, não, cada hora uma coisa, sabe assim? Eu faço aquilo que tá dentro do meu limite. Quem põe esse limite é você, tá? Tem mais essa também, né, gente? Quando a gente fala de que é preciso divulgar as coisas para vender, é preciso, é necessário. Mas também é você quem limita o seu. É você quem organiza aí o seu limite, né? Porque tem. Não é, a gente não consegue dar conta de tudo. A gente não consegue fazer tudo, né? Então, aquilo que a gente consegue estar dentro do nosso alcance é o que a gente vai fazer. Eu postava, por exemplo, quando eu comecei a fazer macramê, eu postava todos os dias. Todos os dias. E assim, eu tenho certeza que isso fez um diferencial naquele momento, sabe? Hoje eu não consigo mais, mas quando eu comecei, eu postava. E para mim fez um grande. Para mim, eu tenho certeza que foi um ponto positivo. Vou falar, para mim também, sabe? Para mim também era muito difícil no começo, essa questão de aparecer, etc, né? Mas ao longo do tempo a gente vai se entendendo, porque às vezes não precisa só aparecer também, né? Se você for botando fotos, conversando, falando ali, explicando, às vezes você consegue colocar por exemplo, no próprio Stories, né? Colocar uma foto e um texto, mesmo que seja curto. Eu Boa queria tarde. saber, boa tarde, para impermeabilizar o macramê, as peças, no caso de tu quer um painel de parede, às vezes poeira, alguma coisa, para facilitar a limpeza, no caso. Tá. É assim, Jane, olha só, a impermeabilização ela é bem cara, tá? Não sei, tanto cara o produto quanto caro o tempo que você gasta para essa impermeabilização. Então, o tempo Sim. para você aplicar essa impermeabilização também é um tempo considerável. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes eu levo 2 horas para impermeabilizar um produto, dependendo do produto que for, tem que esperar secar e ainda impermeabilizar de novo. Então, primeiro de tudo, você precisa analisar o quanto é válido fazer essa impermeabilização ou não.
E o segundo ponto é que, normalmente, impermeabilizadores repelem líquido, ponto. Né? Eles facilitam na limpeza? Facilitam. Mas a real razão da impermeabilização é repelir líquidos. Né? Então, o quanto você impermeabilizar painéis é favorável ou não para o seu próprio negócio. Né? Então, isso é uma coisa a se pensar também. Eu uso normalmente, quando eu impermeabilizo, eu uso Helptex, que é um produto próprio para cordão de algodão. E uso apenas quando o cliente opta e paga por isso, exatamente porque é um custo maior do que o próprio projeto, por exemplo, né? Então, isso são coisas que você precisa levar em consideração. Agora, por exemplo, para a limpeza do painel. Normalmente, tirar pó, passar um pano úmido com frequência, né? Sem estar encharcado, um pano úmido com frequência. Ter os cuidados de manutenção já são suficientes. Já Mais do que a impermeabilização. ajuda bastante isso. Ajuda bastante. Tirar o pó e fazer a limpeza, às vezes até com uma escovinha de cerda macia, sabe? Tirar o pó com a escovinha, ou então passar um pano úmido, isso já vai ajudar bastante em relação ao Sim, painel, tá bom. tá? Obrigado pela dica, então. Eu sigo Imagina, bem as depois você dicas aí. legal, depois dá uma pesquisada de qualquer forma, porque às vezes eu tô falando para você é da minha experiência, né? Mas às vezes Sim, que serve para mim não serve para você. Então, dá uma pesquisada no preço do produto. Se você for impermeabilizar todos os produtos, por exemplo, né? Todos os painéis que você for fazer, quantos painéis você consegue impermeabilizar com esse produto? Quanto tempo você leva para impermeabilizar? Se você consegue adicionar esse preço dentro do preço final do seu produto, para que você analise de fato se isso serve ou não para você. Tá? Seria ótimo ter um painel impermeabilizado, isso facilita a limpeza? Facilita, mas a impermeabilização de fato ela serve para repelir líquidos, né? Então, facilita na limpeza, mas eu não sei se dentro do que você necessita vai ser bom ou não. Por isso que é importante a gente testar, que eu falo sempre, né? De testar. Então, compra um produto, testa aí, vê quanto tempo você leva para impermeabilizar e se isso é válido para você. tá bom, valeu então. Obrigado. Imagina. Um grande beijo. Beijo. Gente, impermeabilizar facilita a limpeza. De que forma? Para tirar o pó. É isso? Para tirar o pó com impermeabilizante ou sem, é necessário tirar o pó. É isso que eu falei para vocês. Por isso que é necessário analisar todos os pontos. Não adianta você falar assim, ah, beleza, impermeabilizante é ótimo para limpeza. Né? Eu vou começar a colocar nos meus produtos. E isso não vale a pena para você. Por isso que é importante você analisar dentro da sua realidade, dentro do seu dia a dia, se isso é válido ou não para você. Para quem está começando agora, é interessante direcionar o macramê apenas para um público? Ou seria melhor abranger todos ao mesmo tempo? Sempre, independente se você está começando, independente se você já está há anos fazendo macramê, o ideal é que você defina seu público, qual público você quer atingir. Porque é com isso que você consegue se comunicar melhor com ele, que você consegue fazer produtos específicos que solucionem os problemas deles. Então, isso é primordial. Quanto tempo eu gasto em média para fazer um suporte de vasos tamanho médio? Quando eu comecei, eu não sei em que ponto que você tá do macramê, né? Se você já faz isso há muito tempo, ou se você está começando agora. E aí eu vou falar para você de um suporte que é um suporte de plantas que é aqueles que bem trabalhados, tá? Então, por exemplo, aquele suporte de plantas bem trabalhados, que ele vem com nó, né, em todos os braços até o final, eu demorava em torno de 3 horas e meia, às vezes até 4 horas, logo que eu comecei, tipo, nos 3, 4 primeiros meses. Hoje eu levo 30 minutos, 40 minutos. Se eu parar, se acontecer alguma coisa, se eu, sei lá, por qualquer razão, às vezes 1 hora, mas depende muito, assim, sei lá, né, não, você falou de tamanho médio, não, tamanho médio é isso mesmo. Eu levo no máximo 40 minutos para fazer um tamanho médio desse jeito que eu tô te falando, bem trabalhado. Agora tem modelos que são muito simples de fazer, né, que são muito rápidos. Você trabalha só um pouquinho de nó em cima, só um pouquinho de nó embaixo. Então vai depender do tipo de modelo também que a gente vai fazer, né? É, se eu for trabalhar com os nós muito básicos, nó duplo, meio nó e nó festonê, é por aí, 40 minutos eu consigo fazer um suporte médio.
sabe que eu tenho muitos alunos que já faziam macramê antigamente e que estão no meu curso e que estão adorando. Eu tenho alunos que nunca fizeram macramê. Ó, por exemplo, a Maria Lúcia, ela falou, né, que estava começando agora o curso, nunca tinha feito macramê. Nossa, tem muitos alunos que nunca tinha feito macramê e tem uns alunos que já faziam macramê. Então é muito interessante ver essa forma, né, de trabalhar. Eu tenho uma aluna maravilhosa, Ana. Ela falou que faz macramê, fazia macramê desde os 15 anos, fez muitos anos macramê. E aí, com o curso também, ela aprendeu a olhar de outra forma, né, o macramê. É muito bom. Adoro dividir assim. Priscila, que tipo de peças devo focar logo no começo? É legal fazer peças variadas? Eu, assim, antes de você focar nas peças, eu faria duas coisas importantes, né? Você aprender o básico da técnica, e aí você pode aprender o básico fazendo peças pequenas, que isso facilita muito. Agora, vai depender o tipo de cliente que você quer atingir, né? Então, por exemplo, eu vou fazer macramê para decoração. Então, você pode começar com peças pequenas, por exemplo, com suporte de plantas, com chaveiros, com porta-copos. Então, a depender do tipo de cliente que você quer atingir, você começa com pequenos projetos e consegue já ir atingindo esses clientes aos poucos, né? É uma possibilidade. O ideal, gente, é que a gente comece com com os nós, com os nós básicos, né? E fazendo peças menores para que a hora que a gente vá para maior peça, a gente já vá com uma segurança extra ali de cálculo, de precificação, etc, né? Esse seria o ideal, mas nem sempre é um mundo perfeito, né? Às vezes você já começou a fazer macramê, já recebe uma encomenda grande e aí você tem que lidar com esse processo e tá tudo bem, né? Se esse for seu intuito. Qual fio é melhor para fazer suporte de plantas para área externa? Eu usei fio náutico e ele desbotou. Todos os cordões coloridos, todo material, mesmo que não seja cordão, todo material colorido, exposto ao sol, tende a ter a sua vida útil diminuída e tende a desbotar. Né? Então, vou dar um exemplo. Eu peguei uma cadeira, meu vizinho estava jogando fora uma cadeira para área externa. Era uma cadeira própria para área externa, com aquelas palhas plásticas, sabe? Aquelas palhas próprias para cadeira. Eu não sei nem o nome daquilo, mas enfim. E aí ele foi jogar fora, não sei quanto tempo ele ficou eu acho que um ano ele ficou com o projeto, ficava direto no sol e estava jogando fora porque estava desfazendo o projeto, né? Assim, a cadeira, o emaranhado, a palha lá da cadeira estava se desfazendo. Então, todo e qualquer projeto, né? Todo e qualquer material, se não for feito para isso, né? Se a gente estiver falando de cordões, fios, etc., que fique no sol, ele vai desbotar e vai ter sua vida útil diminuída. Isso é um fato, tá? Então, então qual que é o menos pior? O menos pior é o sintético, que facilita esse processo. Quer ver uma coisa? A corda náutica, raríssimo, ela desfazer ou quebrar ou perder a cor com tanta facilidade. Ela vai perder, né? Mas não cordão, a corda mesmo, aquela mais grossa. Por quê? Porque ela é feita para ficar em navio, por exemplo, né? Tô dando um exemplo aqui bem extremo, mas só para você entender essa diferença, né? Diferente de você pegar um cordão de algodão colorido, uma malha, um cordão de poliéster ou então de polipropileno fino e colocar lá no clima e achar que tá ok, né? Que vai durar muito a vida toda e não vai desbotar, etc. Começando com suporte de barbante de 24 fios. Gostaria de usar outros cordões. Quais você indica? Indico que você use aquele que você encontra com facilidade na sua cidade. Então, por exemplo, tem cordão de algodão simples, cordão de algodão trançado, cordão de náutico, tem cordão de poliéster. Dá para fazer suporte de plantas com todos, né? É muito pessoal a escolha do cordão. Inclusive, eu tenho uma aula no YouTube que só falo de cordões. Lá eu mostro, inclusive, cada tipo de cordão, falo um pouco sobre os fornecedores, indico os fornecedores. Então, depois, se você quiser dar uma passada lá também, dar uma olhada lá nessa aula, pode ser que te ajude. Cordão sintético e náutico é a mesma coisa? O cordão náutico é sintético, mas cordão sintético tem milhares de tipos de cordões sintéticos, né? Tem de cetim, de neoprene, tem de poliéster, tem de polipropileno, tem de... como é que chama? Tem aqueles sintéticos encerados. Então, sintético tem vários, né? O náutico é também sintético. Uma opção também, você
eu sempre falo isso para os meus alunos aqui, né? Se for o caso, você comprar os fios por metro, porque daí você consegue experimentando esses fios e saber qual é o resultado que eles têm conforme você vai produzindo, né? E aí não precisa ser grande, por exemplo, começa fazendo uma peça pequena com esses fios, mesmo que você pague um pouco mais caro por ele, você vai experimentando outros tipos de fios, né? E aí você consegue, dentro da sua realidade, saber qual é a textura dele, se ele chegou no resultado que você deseja, se o cliente teve uma boa aceitação pelo cliente daquele cordão. Então, tudo isso precisa ser analisado também no momento da escolha do cordão. Tá? As pessoas falam para mim, qual cordão você mais usa para fazer suporte de plantas? Eu mais uso o cordão de algodão simples trançado, 4 e 5 milímetros, mas por que eu mais uso ele? Porque é o que os meus clientes mais gostam. Né? Agora tem uma coisa, tem clientes os meus clientes gostam de coisas muito no cru, no branco, no preto. Então, se você tem clientes que adoram, ou então você é assim, né? Que você adora coisas coloridas, talvez não seja uma boa opção para você. Né? Então, por isso que é necessário a gente ir testando e analisando. Gente, obrigada, tá, pela participação de vocês. Um grande beijo. Até.